partir do verso de número 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os deveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também uma taia de novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então ele respondeu ao pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, colocamos diante de ti essa palavra. Pedimos que pela tua misericórdia e graça haja revelação ao nosso espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a aceitarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós de forma particular, e haja revelação particular a cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus. Muitas vezes eu li esse texto e com certeza os irmãos já ouviram N mensagens, eu mesmo já peguei sobre ele, mas várias vezes que eu já li esse texto me vinha algumas questões sobre o pai, não apenas olhando o filho mais novo que sai e pega a sua parte na herança, perde tudo, não só olhando para o filho mais velho que não compreende aquela situação final e volta questionando a atitude do pai de celebrar a volta do irmão, mas também muitas vezes me ficava uma interrogação: como era esse ambiente, esse pai que permite o filho ir? Como era esse ambiente desse pai que recolhe de volta aquele filho que não volta arrependido, volta apenas com peso de remorso, porque passa por necessidade de estar? Como era esse ambiente dessa casa, dentro desse contexto de 2 filhos que não conseguem compreender a paternidade e que
tem que lidar com essa crise toda pela qual eles passam. Mas a grande questão, a grande resposta, na verdade, acaba sendo a observação de uma parábola contada por Jesus, e é uma parábola, para exemplificar o amor de Deus, para falar de como Deus é, como Deus age. Portanto, a figura desse Pai, espelhando a figura de Deus, e se representa Deus. Então, toda interrogação tem que ser dissipada, toda dúvida tem que ser deixada de lado, porque Deus é o Pai que nunca falha. Ele é o Pai perfeito. Amém? Os pais que estamos aqui, nós sabemos, nós falhamos. Não é que nós podemos falhar, nós falhamos. Nós não somos perfeitos. Os nossos pais falharam. Eles não eram perfeitos. Mas quando nós olhamos para Deus Pai, nós sabemos que Ele nunca falha. Nunca falhou. Não falha e jamais falhará. Amém? Isso para nós é segurança quando olhamos para essa parábola e saber que ela está espelhando a paternidade de Deus. Mas é interessante a gente olhar para o contexto cultural. Isso porque nós sabemos que Jesus, quando conta cada parábola, quando Ele fala cada mensagem, Jesus sempre está procurando transmitir uma mensagem que a gente precisa entender quem eram os seus ouvintes. Aliás, nunca se esqueça disso. Se tem algo que nos ajuda profundamente a entender um texto bíblico, é saber para quem estava sendo escrito, para quem estava sendo falado. Amém? Por isso, quando vemos Jesus falando uma parábola, não basta apenas a gente pegar aquela parábola e ficarmos olhando para a sua história, começo, meio e fim da história. Mas é importante também quando a gente para pensar que Jesus está falando normalmente a judeus. E falando a judeus, há coisas que nós precisamos entender na cultura judaica, há coisas que nós precisamos entender no contexto cultural daquela época. Uma delas tinha a ver com a antecipação da herança. Porque o texto diz aqui, se você fechou sua Bíblia, deixa ela aberta, Lucas capítulo 15. O texto diz aqui que aquele filho mais moço, verso 12 de Lucas 15, diz assim: o filho mais moço vai ao pai e diz: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Quando esse filho mais novo, ele chega ao pai para pedir ao pai que ele dê a sua parte, a parte que cabe a ele na herança, ele estava em atitudes declarando a morte do pai. Não é uma questão apenas de dizer ao pai: olha pai, eu quero um pouco de dinheiro, eu quero sair, eu quero curtir a vida, eu quero viver minha vida, eu quero viver do meu jeito. Ele está dizendo: eu quero a parte da herança, e a herança só era dada com a morte do pai. Eu quero a parte da herança que me cabe. Então ele está dizendo: o pai já não é nada, já não existe para mim, ele já está morto para mim, por isso me cabe viver ou experimentar e gozar da minha herança. Então, falar a respeito de receber a herança naquele contexto ali, e dos judeus que estavam ouvindo Jesus naquele momento, era algo impensável, porque era uma rebelião de filho contra pai. Era o filho que estava dizendo: eu não reconheço meu pai, eu prefiro a morte do meu pai, eu quero ter os meus bens, a minha herança, mas não valorizo a vida do meu pai. Desejar a morte do pai abertamente era digno de apedrejamento naquele tempo. Então pensa a situação que foi criada. De repente o filho chega e ele diz: eu quero a minha herança. Você para mim já morreu. O pai não tinha morrido, mas para o filho sim. Eu quero a minha herança. E o pai poderia, se não o pai, qualquer testemunha, qualquer pessoa testemunha daquela atitude, poderia reivindicar a morte daquele filho por apedrejamento. Por isso o texto diz aqui que passados
não muitos dias. Ele teve que morrer. Ele sabia, se a qualquer momento alguém descobrisse que ele estava tomando posse da sua herança para sair de casa, ele estava perdido. Então o texto diz aqui que ele, não muitos dias depois disso, ele, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Ele não fica na região, ele não fica nas redondezas, ele não fica na vizinhança, ele vai para um lugar distante, porque era um risco para ele. Mas diz o texto que esse filho, então, ele reivindica uma antecipação de herança, e ele vai, rapidamente sai de casa e vai para uma terra distante. E a parábola nos diz que quando esse filho volta, a conversa do filho mais velho com o pai revela que eles sabiam o que estava acontecendo com o filho mais novo. Porque eles dizem, olha, o filho mais velho diz assim: esse teu filho pegou tudo e gastou com meretrizes. Como é que ele sabia? É porque a família estava monitorando o que acontecia com ele. Mas eu diria, nem tanto a família, mas o pai. Porque o único que diz a história estava esperando, olhando sempre pelo caminho, esperando o dia que o filho voltaria, era o pai. E quando o filho mais novo voltou, o filho mais velho não estava, porque não tinha expectativa da volta do irmão. Na verdade, não queria. Então, quem conhecia e quem sabia o que estava acontecendo com o mais novo era o pai, que não perdeu ele de vista. Ainda que ele tivesse se afastado, ainda que ele tivesse feito muita coisa errada, o pai não perdeu ele de vista. E na descrição da parábola nos diz que quando o filho chegou ainda longe, aquele pai correu ao encontro dele para o abraçar e beijar. Então o pai estava sempre atento ao que estava acontecendo. E o pai corre na direção do filho, abraça, beija e faz isso na frente de todos. Eles estão no meio do caminho. Eles estão no meio do caminho. Então imagina que esse pai está lá na casa, mas diariamente ele está olhando lá no horizonte, ele olha pelo caminho, lá distante, e ele vê um vulto, e ele sabe onde eu vou. Sabe essa passagem, essa parte da passagem que toca muito, porque eu imagino Deus, eu já compartilhei isso aqui, eu imagino Deus todos os dias olhando no horizonte e se perguntando: será que é hoje que esse filho vem? Será que é hoje que essa filha vem? Porque muitas vezes, como filhos pródigos, não gastamos o dinheiro de Deus porque Ele não precisa nem ver. Isso não diz nada para Ele. Mas deixamos o tempo passar. E como pródigos, vamos para uma terra distante. Mas o Pai não nos perde de vista. Amém? Ele não nos perde de vista. Eu fico imaginando, isso ali é a minha imaginação, né? Eu tenho que ter criatividade nessa hora. E eu imagino Deus olhando no horizonte pelo caminho, imaginando em que momento eu e você vamos voltar. Deus faz isso todo dia. Deus faz isso todo dia, esperando que eu e você voltemos para os seus braços, separemos o nosso tempo secreto, gastemos o nosso tempo em oração, na presença dEle, para conhecê-lo, para conhecer o seu coração, para que Ele revele o seu coração para nós. Mas o texto diz que aquele pai corre na direção do filho,
abraça e beija na frente de todos, e isso era chocante naquela época. Era algo que impactava qualquer um. Por quê? Porque a essa altura, toda a vizinhança, todo o povoado, a cidade, os habitantes daquela região já sabiam que o filho mais novo havia desonrado o pai, que ele havia pego a sua parte da herança, declarado a morte do pai e tinha ido para uma terra distante. Mas de repente, eles recebem a notícia de que esse filho volta e o pai o abraça e beija. O pai não apenas abraça, mas ele beija, e faz isso na frente de todos. Agora imagina o testemunho desse pai, ou melhor, a humilhação pública desse pai. Não foi isso que Jesus fez? Numa humilhação pública, veio nos abraçar e nos beijar. Isso porque há um outro detalhe que é importante para nós. Todo conflito naquela época, ele tinha que ter uma mediação, e principalmente quando era um conflito que tinha a ver com partilha de herança. O que se fazia naquela época era chamar um mediador, e tinha que ser alguém de confiança da família, o mais próximo possível do pai. Então imagina que, como o filho mais novo é quem estava reivindicando a tarefa para ir embora, quem deveria ser o mediador? O filho mais velho, de confiança da família, o mais próximo possível do pai. E uma vez que eles tivessem tratado as questões a respeito disso, a maneira como eles iriam selar isso era com beijos. A paz era selada com beijos. O filho está voltando, não houve negociação. O filho está voltando depois de dissipar sua herança, ele está voltando ainda debaixo do conflito. E de repente, quando ele vem pelo caminho e ele está se aproximando naquele momento, o que acontece ali é que o pai corre para ele. E quando o pai corre para ele, o abraça e na frente de todos diz: está selada a paz. Foi uma paz unilateral. Lembra que o filho mais novo, ele volta e ele está dizendo: eu quero ser chamado apenas um empregado. Eu não sou digno de ser chamado como um filho. Eu quero ser recebido apenas como um dos trabalhadores da casa. Então não havia da parte do filho a atitude da reconciliação, mas apenas de encontrar um lugar seguro onde ele pudesse estar, onde ele pudesse se alimentar, onde ele estivesse acolhido e tivesse o seu salário. Mas o pai que vai ao encontro dele vai com um coração reconciliador, de restauração. E esse pai o abraça e sela a paz com o filho, com beijos. E a descrição do texto diz muitos beijos. Não é que o pai chegou e simplesmente deu um beijinho nele e diz: vamos entrar, vamos voltar para casa. Publicamente aquele pai o enche de beijos, porque está dizendo para ele: não há mais nada que nos separe. Chama os empregados e diz para eles: vistam uma roupa nova, coloque sandálias nos pés, coloque um anel no dedo, restaure a identidade dele, que ele saiba que ele está reconciliado plenamente. E essa é a obra da cruz, que nos restaura e nos reconcilia plenamente com Deus, em que Deus vem e troca as nossas vestes
E quando troca as nossas vestes, nos dá um anel, nos dá sandálias, um destino, e diz para mim e para você: você está plenamente restaurado na sua identidade original. Aquilo que eu planejei para você desde o início é teu. E é isso que acontece com esse filho. Porque então o pai vai, o abraça, restaura e celebra. O texto diz aqui, e quando esse filho chega, ele tenta se justificar. Ele diz: pai, verso 21, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai manda trocar suas vestes, dá um anel, sandália, verso 22, e então manda fazer uma festa. Manda fazer uma festa. E o que ele usa para isso? Um novilho cevado. O novilho cevado era o especial, era o novilho. O pai não manda buscar um animal qualquer. O pai não escolhe qualquer um e diz assim: vamos fazer uma festa, faz um churrasco. Vai lá e compra uma carne. Vai lá e pega qualquer animal no campo. O pai escolhe o novilho cevado, que só era usado em ocasiões especialíssimas. E o pai manda então sacrificar aquele animal para que todos os seus convidados pudessem participar. Quem eram os convidados? Todos. Justamente porque o novilho, ele era o novilho especial, ele era reservado para uma grande festa. Não era só para a família, mas toda a aldeia, todos os habitantes, todo o lugarejo, né? Todos os que moravam na região estavam convidados a participar daquela festa. Agora eu quero que você pegue esse quadro inteiro e lembre-se: esse pai é uma figura de Deus. Esse pai que se humilha e diante de todos se expõe apenas para mostrar que ama o filho e quer o filho de volta. Esse pai que é capaz de fazer um grande banquete, uma grande festa, e isso à vista de todos, para dizer: esse é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Talvez você diga: mas essa é uma frase que foi dita para Jesus. Mas eu quero dizer que se você está em Cristo Jesus, essa frase é para você. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é o pai que é capaz de publicamente mostrar o seu amor pelo seu filho e o desejo que tem de ter o seu filho perto de si. É capaz de abrir todos os caminhos necessários para que o filho esteja de volta. Quando a gente olha esse quadro, a gente sabe que não havia motivos práticos, claros, para que esse filho mais novo saísse de casa, mas haviam motivações erradas. O ambiente dessa casa é de um pai amoroso, um pai que tinha fé. Afinal de contas, ele só viu o filho lá adiante porque ele estava sempre esperando ter filho. E quem faz isso é porque crê. Ele vivia numa casa onde havia expressão de amor. O pai beija e dá 1000 beijos. Então havia expressão de amor dentro daquela casa. Naquela casa havia liberdade para se ser autêntico. Quando o filho chega e diz: pai, pequei, o pai não diz: você não pecou. O pai aceita a confissão dele, mas restaura o caído, restaura o arrependido, coloca de pé o caído.
Aquela era uma casa onde havia, portanto, perdão, compaixão e recomeços. Ali o filho mais novo pôde recomeçar a vida. Roupa nova, sandálias, também. Ele não tinha motivos para sair dessa casa. No entanto, ele decide sair, porque as motivações do seu coração eram motivações erradas. A primeira motivação errada, ou o primeiro sentimento errado, era a ingratidão, a insatisfação. Ingratidão quer dizer que eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu sou. Quem não sabe dizer muito obrigado, quem não sabe reconhecer o valor que o outro fez, quem não sabe dar valor do outro, ao trabalho do outro, ao esforço do outro, isso é ingratidão, insatisfação. Ele nunca está satisfeito. Quando nós reconhecemos o valor do outro, nós recebemos, nos sentimos abençoados, damos valor ao que o outro faz. E no mínimo dizemos muito obrigado. Mas não encontramos em nenhum momento esse filho dizendo: Pai, muito obrigado pelo que o Senhor fez até aqui. Pai, muito obrigado porque você me abençoou até esse momento. Daqui para frente vou seguir minha vida. Não há uma palavra de gratidão, não há um reconhecimento de suprimento, não há uma atenção desse filho em relação ao seu pai, de reconhecer o valor de tudo que ele tinha feito. Porque afinal de contas ele queria liberdade. Há um livro bem antigo, o título é mais ou menos assim: O Mito da Grama Mais Grande. Esse título fala tudo. Sabe o que é? É quando você está, vamos pegar a figura aí, você está falando da grama, né? Você é o ovelhinho, e você está ali diante do aprisco, você tem a grama, mas você fica olhando e dizendo: do outro é melhor, a do vizinho é melhor, se eu for para lá eu vou ter mais, eu vou alcançar mais, porque a grama de lá é melhor. Uma eterna insatisfação de quem não sabe reconhecer o que o Pai tem feito na sua vida. Isso faz dele alguém relapso, negligente, displicente, cansado do Pai, e se torna esponjador. Por isso ele é chamado de pródigo. A outra característica dele é que ele é precipitado, impaciente, impulsivo, não busca conselho, ele não busca direção de ninguém. Ele sente que precisa sair de casa e buscar grama mais verde em outro lugar. Então decide: eu vou sair. Estou insatisfeito com meu pai. O que ele me dá não é suficiente. Eu vou buscar em outro lugar. Mas acima de tudo, a maior característica desse jovem é o orgulho. Ele experimenta na sua vida, Provérbios capítulo 16, verso 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a ruína. Sabe, tem uma coisa na Bíblia: Deus coloca o homem no jardim e diz para ele: de toda árvore do jardim você vai comer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Deus dá ao homem o quê? Arbítrio. No jardim, antes da queda, livre arbítrio. Mas a partir do momento em que o homem escolheu errado e permitiu o pecado entrar no seu coração, todas as nossas escolhas deixaram de ser livres. Por isso não existe mais livre-arbítrio. Ou você faz a escolha inclinado pela raiz do pecado que está no coração, ou você faz a escolha inclinado pelo agir do Espírito de Deus em você. Não existe livre no sentido de que eu faço o que eu quero, independente de Deus, independente da iniquidade. Mas o nosso orgulho nos leva a fazer a escolha errada.
porque não somos livres. E quando nós decidimos que não queremos nos submeter ao Pai, quando nós decidimos que não queremos estar debaixo do comando do Pai, nós só temos outra opção, porque não existe um livre arbítrio, existe apenas arbítrio, existe apenas a escolha que nós vamos fazer, e a única que sobra é a escolha fruto do orgulho, que vai pelo pecado. O que acontece com esse jovem é que o orgulho no seu coração, que fez com que ele não desejasse mais depender do Pai, não estar mais submisso ao Pai, fez com que ele escolhesse errado. E a soberba precedeu a ruína. A soberba veio antes da queda. Ele sai de casa sem estar aberto ao diálogo. E quando ele está lá, ele demora a perceber o erro. Já observaram isso na parábola? Ele vai para uma terra distante e ele consegue consumir tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha ele perde. Ele só vai perceber o estrago que fez quando ele está lá no final, sentado, com a única opção de comer comida de porco. Queridos, vocês sabem, para um judeu, cuidar de porco é a pior das humilhações. Imagina não apenas cuidar de porcos, mas querer comer daquilo que era feito a função dos porcos. Mas é só quando ele chega no fundo do poço que ele percebe o que ele tinha feito. Isso é orgulho. Demora a se arrepender, demora a pedir perdão, demora a voltar atrás e rever a posição. Isso é orgulho, e o orgulho precede ruína. Ele era pouco ensinado por causa do orgulho. Quer ver um exemplo? O pai era um homem próspero, e tão próspero que ele é capaz de repartir a herança para os filhos. Ele dá para os dois. Mas quando o filho mais novo volta, o pai continua rico. Isso quer dizer que o pai é um bom administrador. Quem sabe um grande negociante, excelente criador de gado, um homem muito eficiente em cuidar do campo das suas plantações. Por isso ele tinha bens. Mas o filho mais novo não se aplica em aprender com o pai como ser um bom administrador de bens. Isso é sinal de orgulho, e o orgulho faz a gente não ser ensinado. A pessoa que é orgulhosa não gosta de aprender, já acha que sabe. Não gosta de se humilhar e dizer, vem cá, me ensina. E esse jovem não queria aprender. E o não ser ensinado colocou ele na rota da ruína. A autoimagem fraca desse jovem fez ele perder de vista quem era o pai, como era o pai, e o relacionamento que ele podia ter tido com o pai. Todas essas características na vida desse filho colocaram ele num caminho da queda. Agora imagina todo aquele quadro, uma casa, um ambiente em que o amor está permeando, em que o pai respeita a decisão dos filhos, em que, embora ele seja o pai que representa Deus nesse trato com os seus filhos, o filho decide fazer algo que ele não devia fazer. Nesse ambiente todo, esse filho vai para longe e volta. Mas quando ele volta, ele encontra um pai de braços abertos. Não é um pai que aprovou as decisões erradas que ele tomou. Não é um pai que diz, meu filho, muito bem, porque você foi e gastou tudo com meretrizes. Não é um pai que diz, olha, continue fazendo assim. Mas ele encontra um pai aberto, braços abertos, capaz de dizer, eu estou aqui para restaurar a sua vida. Eu estou aqui para uma segunda oportunidade na sua vida. Eu dou a você vestes novas, eu dou a você sandálias, eu te dou um anel e te restauro nessa casa.
É assim que Deus faz conosco. Deus sabe que constantemente nós estamos tomando decisões erradas. Muitas vezes sabendo que é errado, mas tomamos a decisão assim mesmo. Mas Deus, que é um Pai amoroso, está olhando para mim e para você. E aí dentro da figura da palavra dizendo, será que é hoje que meu filho volta? Será que hoje ele quebra o orgulho e volta? Será que hoje ele se arrepende e volta? Será que ele vai querer recomeçar agora? E quando a gente apenas pisca o olhar, a intenção de voltar, ele já está nos abraçando, nos beijando com 1000 beijos, nos dando roupa nova, sandálias e anel, e dizendo, eu restauro você, eu restauro você. Amém? Esse é o Pai de amor, esse é o Pai que não deixa de amar. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é o ministério da Igreja Apostólica Bereana Bauru. Acesse, cadastre-se em nossa conta no YouTube e tenha acesso a novas devocionais e mensagens para sua edificação. Igreja Apostólica Bereana, Rua Antônio Alves, 450, Bauru, São Paulo.